Golpe, meus queridos! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E esse é um vídeo que vocês me pediram muito, me pediram demais. Samuel, que vídeo é esse? Vocês estão observando, a gente sempre fala de contar história, storytelling, como storytelling é importante. E vocês ficam dizendo, Samuel, como é que eu posso contar história? Me dá um exemplo prático, me ensina a fazer isso. E eu, como sou amigo de vocês, eu como penso em vocês, eu estou trazendo aqui, eu estou vindo aqui somente para ensinar você a contar a história. Então hoje eu estou trazendo aqui para vocês os principais elementos que você precisa ter para contar a sua história, para fazer um storytelling. Então se você tá aí, ó, aproveita e já dá um joinha aqui no vídeo e já se inscreve no canal. Mano, eu não acredito que você está assistindo isso aqui sem se inscrever no canal. E falando de storytelling, eu costumo dizer que eu e a Fabíola, nós somos especialistas de storytelling na prática. Vocês podem ver que são diversas histórias que a gente conta no nosso Instagram e aqui no YouTube no dia a dia. Então se você não nos segue ainda, acompanhe lá @SamuelM9 no Instagram e @FabiolaMelo oficial no Instagram. Por quê? Porque nós estamos contando lá o tempo todo diversas histórias, estamos sempre contando histórias. E contar histórias é sem dúvida, mano, vou botar o óculos, contar histórias é sem dúvida uma das principais coisas que nos fizeram ter sucesso na produção de conteúdo e na monetização das nossas redes sociais. Por quê? Porque a história, quando você conta, ela te ajuda muito a você a criar laços, a você criar uma narrativa que faça as pessoas permanecerem, não só ver o seu conteúdo, mas ficarem e voltarem para ver seu conteúdo. Elas criam muita identificação e elas criam um senso de comunidade. Então, mano, se você puder contar a história, conte, que é muito bom. Eu nunca vou esquecer a dica que eu recebi quando disseram, Samuel, você precisa contar histórias. Então até nas publicidades que nós fazemos, nós simplesmente não chegamos do nada mostrando uma coisa. Tudo nosso precisa virar história. E agora nós vamos falar para vocês os principais elementos que você precisa ter para contar uma história. Primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro elemento, escolher um protagonista. Bota aqui na tela, editor, escolher o protagonista. O que é o protagonista? É o principal da história. É o principal, é o que faz a história ter sentido. Mano, é o que faz a história ter sentido. É você, o seu público, alguém. Note que muitas vezes o protagonista das histórias que a gente conta pode ser a massagem que a Fabíola vai receber. Às vezes pode ser o nosso jantar do Dia dos Namorados, ou quem sabe a própria Fabíola, ou eu, protagonista, ou a própria audiência. Então toda história ela precisa ter um protagonista. O que é o protagonista? É a pessoa que vai vencer alguma coisa. Então escolha esse protagonista. Ter esse protagonista é muito importante. Geralmente a melhor coisa do mundo é quando o protagonista é você, porque fica fácil, você fala coisas da sua vida, você fala dos seus ideais, você fala das suas lutas. Então, para você que não conta história, o conselho que eu te dou é que o primeiro protagonista seja você. Seja você o protagonista, mas escolha um protagonista. Segunda coisa, defina um objetivo, um porquê, um alvo a você a chegar. Você note que toda história, ela tem um protagonista, mas ela também tem um alvo. Por exemplo, se você for ver a história da Marvel lá dos Vingadores, qual era o grande objetivo? Era vencer o Thanos, era salvar a Terra, era um propósito que tinha por trás. Então toda a história ela tem um objetivo. Note que às vezes o objetivo é uma massagem para a Fabíola, ou às vezes o objetivo é um jantar, ou às vezes o objetivo é ganhar alguma coisa, ou às vezes o objetivo é superar um obstáculo, o objetivo é emagrecer, o objetivo é entrar na dieta. Então toda história ela precisa ter um objetivo. Samuel, e como é que eu defino o objetivo? Mano, é simples. Olha a dica que eu tô dando. Personagem você. Segunda coisa, definir um objetivo. Defina os seus objetivos e coloque os seus objetivos para fazer parte da história, cara. Então conte história e faça esse passo a passo que você vai ter sucesso. O objetivo é o alvo para se chegar. Por exemplo, quando a gente viajou para Maceió, nós colocamos um objetivo, que era achar uma casa, porque nós queríamos nos mudar. Então o objetivo principal, o que era? Achar uma casa para morar. Então sempre estabeleça esses objetivos que você vai contar boas histórias. Terceiro elemento, terceira coisa que você deve fazer, mostre os desafios, os medos. Cara, você precisa humanizar o protagonista.
Então lembre que todo protagonista ele tem desafio, todo protagonista ele tem medo, e mostre isso pra você. Se você notar nos filmes, geralmente um protagonista ele tem sempre algo que dá um receio a ele de abraçar a missão, sabe? Ele tem algo dentro dele, um receio dentro dele. Só que é isso que humaniza, é isso que conecta com as pessoas, é isso que aproxima. Note que a maioria das coisas que criam conexão é principalmente nos erros, nas falhas, cara. Isso cria muito conexão. Então quando você mostra os seus medos, as suas falhas, os seus medos, é a história do herói que não é perfeito, entendeu? Porque as pessoas gostavam tanto do Homem de Ferro, porque diferente do Superman, que era perfeito, o cara que não é, o Homem de Ferro parecia um humano como a gente, ele realmente estava presente. O que é que você acha que você gosta em mim, na Fabíola, em todas as pessoas que você assiste, você pode notar porque eles são humanos. E quando você começa a ver essa humanidade, isso aproxima, isso cria identificação. E eu vejo que tem pessoas que têm medo de mostrar os seus medos, suas falhas. Não tem medo não, filho, que é isso que vai criar identificação. Mostra mesmo, fala dos seus medos. Eu tenho um presente pra você. Isso mesmo, cara, eu tenho um presente pra você. Você já pensou que a internet é a grande ferramenta que você pode monetizar e ganhar dinheiro com ela hoje? Mano, se você trabalha em algo no offline e você ainda não está ganhando dinheiro com a internet, você está perdendo tempo, você está perdendo a oportunidade da sua vida. E eu quero te ajudar com isso. Pensando nisso, eu estou deixando um e-book de presente para você, isso mesmo, gratuito, 0800. Um e-book com as 10 formas de ganhar dinheiro na internet, as 10 principais formas que você pode ter hoje de ganhar dinheiro na internet. Samuel, mas eu estou iniciante, eu estou do zero, eu não sei, não é para mim. Não, meu filho, depois que você ler esse e-book, você vai ver que realmente é para você. E esse e-book é justamente para pessoas que querem começar do zero a ganhar dinheiro na internet. Então, se você quiser começar a ganhar dinheiro com a internet, então você vai lá no box de informação e você baixa esse e-book que é gratuito. É um presente meu para você, para que você comece a ganhar dinheiro com a internet, para que você comece a monetizar e para que você comece a mudar de vida. Quarta coisa que você tem que fazer para contar uma história: escolha um antagonista. O que é um antagonista? É um inimigo comum. Mostra o inimigo comum. Por exemplo, se você vê aqui, a Fabíola sempre mostra o inimigo dela, que é o inimigo da Fabíola, o Gabigol. Mano, você para pra pensar que o Gabigol, a gente não conhece, nunca viu ele, mas ele é um personagem aqui das nossas histórias, então ele é um inimigo comum. E as pessoas sempre gostam do inimigo comum, então escolha um inimigo comum, mostre às pessoas esse inimigo comum, mostre para as pessoas no seu dia a dia, faça isso. Às vezes o inimigo comum pode ser a balança, às vezes o inimigo comum pode ser a comida, às vezes o inimigo comum pode ser o seu ex-namorado, mas mostre um inimigo comum, isso vai te ajudar muito a ferramenta. As pessoas amam ter um inimigo comum. E por último, eu quero te mostrar os tipos de história que existe. Por quê? Para que você saiba que quando você contar a história, se você já tiver esses 4 elementos, já vai ser suficiente para que você conte uma boa história. E aqui de presente para você, eu ainda vou falar os tipos de história que você pode ter. O primeiro tipo de história que você pode ter é a história de fracasso. São as chamadas histórias que não dão certo. E Samuel, como assim eu vou contar os meus fracassos? Vai sim, porque as histórias que não dão certo geram conexão. Porque todo mundo tem uma história de fracasso que não deu certo. E toda pessoa de sucesso, antes de ter o sucesso, ela tem uma história de fracasso. Então não tenha medo de falar dos seus fracassos, das suas falhas. Esse tipo de história gera muita conexão. O segundo tipo de história é a história de conquistas específicas. Conte as suas conquistas específicas, não conte só fracasso, senão você vai ser o cara chato, fracassado. O fracasso conecta e as histórias de conquista, elas inspiram. Então, se você só contar seu fracasso, você vai ser um contador de fracasso. Mas se você contar o seu fracasso, as suas falhas, com as suas conquistas, você vai inspirar outras pessoas. Isso conecta muito. Então, conte as vezes que você tentou passar na faculdade e não deu certo. Mas conte principalmente quando você passou na faculdade. Conte as suas histórias de sucesso. Samuel, eu não tenho nenhuma história de sucesso. Eu sou uma pessoa que não tem sucesso de nada. Mentira! Todo mundo tem alguma história de sucesso. Todo mundo já ganhou alguma coisa. Então, você pode sim contar essa história de sucesso que você teve, sendo desde quando você casou. Se você casou, já é uma história de sucesso, casamento é sucesso, ou então do seu primeiro emprego, ou então da maneira como você conseguiu encontrar a sua felicidade. Tem várias histórias de sucesso, todo mundo tem uma história de sucesso, então conte também a sua história de sucesso. Um exemplo bom de história de sucesso são conquistas que as pessoas podem querer alcançar. Conte a sua viagem para o exterior. Samuel, eu não tenho condição, nunca viajei para o exterior. Então conta a história da gruta que você foi perto da sua cidade,
que você conseguiu chegar, ou da trilha que você fez, dos quilômetros que você percorreu. Tudo isso é uma história de sucesso e você pode justamente contar isso. E o terceiro tipo de história que existe é a história sumária. Samuel, o que é uma história sumária? É a sua história de vida, onde você nasceu. Por exemplo, eu vou contar minha história sumária. Bom dia, eu sou Samuel, eu sou de Morada Nova, interior do Ceará. Eu era bancário, só que eu conheci uma moça que postava conteúdo na internet e depois de conhecê-la, ela começou a postar esses conteúdos, começou a dar certo, eu saí do banco, comecei a trabalhar com ela e hoje nós vivemos da produção de conteúdo. Sabe como é que a gente vive hoje? Viajando pelo mundo, produzindo conteúdo, porque o lugar onde eu moro é indiferente. Nós produzimos conteúdo, eu trabalho de casa. Nesse momento que você está aqui, ó, você está vendo a minha casa, eu trabalho de casa. O que é isso? É minha história sumária. Então você também pode contar a sua história sumária. E você gostou desse vídeo? Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e de comentar. E eu prometo que ainda vou trazer para você aqui um vídeo só falando sobre a jornada do herói. Lembra, viu, Thiago, da gente trazer esse vídeo aqui falando sobre a jornada do herói? Se você quiser o vídeo sobre a jornada do herói, conta aqui. O que é a jornada do herói? É um dos grandes segredos de quem conta história. Então eu te conto os elementos, quem sabe na próxima eu vou trazer a jornada do herói. Samuel, eu tô gostando desses vídeos. Esse vídeo, mano, teve 10 minutos. Imagine um vídeo de 1 hora. Então é isso, eu quero falar, sabe o que pra você? Que os bons, os melhores estão comigo. Os meus alunos, toda semana nós temos uma aula de 1 hora, nós temos reunião do Zoom. Então se você quiser virar meu aluno e conhecer um pouco mais da nossa comunidade, eu também vou deixar o link aqui no box de informação para que você possa conhecer a nossa comunidade. Para quem é a comunidade? Para quem quer monetizar na internet, para quem quer produzir conteúdo e principalmente também para quem quer aprender uma nova profissão no digital. Então se você quiser monetizar, se você quiser fazer parte disso, vem comigo. Toda semana a gente tem uma aula online também então estamos no Zoom. Então você assiste a aula e uma vez por semana você conversa comigo, mano. Imagine lá, você vê meu rosto, minha cara e tira dúvidas comigo no Zoom. Essa comunidade foi feita justamente para que a gente possa se aproximar, para a gente possa estar junto. Imagine, 10 minutos tá bom? Imagine 1 hora comigo. Então vem comigo, eu também vou deixar o link no box de informações se você quiser virar meu aluno e quiser fazer parte da comunidade Way. Então é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e não se esquece de curtir, compartilhar e me seguir no Instagram. Até a próxima, muito obrigado, Jesus abençoe a todos.